monstros cósmicos, segredos que não deveriam ser revelados, mundos alienígenas, pequeneza humana diante do universo, o horror do desconhecido, um dos meus temas favoritos quando eu abordo horror no RPG. Eu vou citar aqui algumas características do desconhecido para você poder identificar isso melhor e poder usar essas ferramentas no seu jogo. Bora lá! A primeira delas é o alienígena. Quando eu falo de alienígena, eu não estou falando de uma criatura do espaço, pode ser também, tá? Mas o alienígena no conceito é o estranho, é algo que não faz parte do seu mundinho, sua normalidade, do seu padrão, fora do seu entendimento. Então, quando a gente explora o alienígena em jogos de RPG, eu costumo descrever um som, um cheiro que o personagem não consegue identificar. Algo que está fora do que o personagem conhece como normal ou do que ele está acostumado. Ele está andando na rua e começa a ver o céu e o céu se movimenta de um jeito estranho. A cor das nuvens são diferentes. Isso já causa uma sensação de estranheza, uma sensação de algo alienígena. Essa característica do alienígena eu costumo atrelar a uma outra, a característica da realidade errada. Algo está errado no mundo, na vida, no dia do personagem e ele não sabe dizer o que é. Pode ser o comportamento das pessoas na rua, ele pode acabar se sentindo a única pessoa normal ali no ambiente em que ele está. A realidade errada é legal quando você quer pregar algumas peças. Por exemplo, você está narrando uma cena típica de cafeteria, os personagens estão lá reunidos para conversar, para discutir alguma coisa, e você coloca detalhes no ambiente, no rádio, na música que está tocando de fundo, no comportamento das pessoas que estão sentadas em volta. De repente as pessoas começam a encarar o grupo, a música na rádio começa a dar um chiado, frases são ditas, talvez coisas que somente um dos personagens saberia, que são relacionadas ao passado de um dos personagens. Então é um artifício muito interessante para você deixar o grupo com aquela pulga atrás da orelha, numa cena completamente banal. Outra coisa bastante interessante para você usar no horror do desconhecido é ter esse limite que não deveria ser cruzado. É o além. Por exemplo, quando a gente joga Alien RPG, ou chamado de Cthulhu, tem bastante isso, é quando os personagens estão numa missão científica, numa missão de pesquisa, ou estão no espaço, e eles começam a explorar mais do que deveriam. Eles pousam em um planeta que não deveria estar ali. Eles veem uma caverna e começam a ter um pedido de socorro vindo de dentro daquela caverna. E aí eles começam a entrar nessa caverna e vai ficando cada vez mais esquisito, mais estranho. A estrutura da caverna não parece mais com rochas, parece algo mais orgânico. Dá essa sensação de que eles estão pisando em um lugar que não deveriam. Eles estão cruzando um limite que não deveriam cruzar. E é claro, a gente fala do horror do desconhecido, a gente não pode deixar de falar da verdade insuportável. O horror do desconhecido tem a ver com a grande descoberta. O desconhecido, quando conhece, você não ia querer conhecer, entendeu? É o horror do desconhecido que quando você conhece, você não queria ter descoberto aquilo. Basicamente é isso. Então aqui é mais uma característica que eu costumo usar mais nos clímax, que é quando o grupo se defronta com algo que eles não conseguem explicar, que é quando a coisa fica escancarada de vez para eles, percebem que não tem mais volta. Isso que é legal, não existe mais volta, não tem aquele turning back. Então quando você joga Cult, por exemplo, uma vez que o grupo, que um dos personagens, ele descobriu a verdade, ele descobriu que a realidade que ele tá é uma ilusão, não tem mais volta. Aquela informação não sai mais da cabeça dele. Ele não vai mais conseguir ficar tranquilo, seguir a vida dele como ele seguia antes. Ele não vai mais poder ignorar esses sinais. Em Chamado de Cthulhu, por exemplo, quando a gente confronta
a verdade, quando a gente descobre o grande mistério e vê que por trás daquilo existe um universo muito maior, uma realidade muito terrível, muito grande, que você estava até então ignorante, você estava totalmente alheio a isso. É aquela frase, a ignorância é uma bênção, né? E não tem mais volta, você não volta mais para a normalidade. Você não pode virar as costas para aquilo e falar, deixa para lá. Fecho a porta, volto para minha casa, vou escrever, vou assistir uma TV. Aquilo fica impregnado na sua cabeça. O horror do desconhecido tem que ser desconhecido por uma razão. É bem legal. Eu costumo separar o horror do desconhecido em duas linhas. Tem o horror do desconhecido do horror existencial, e o horror desconhecido do horror cósmico, ou cosmicismo, tanto faz. Os dois têm as mesmas características que eu citei aqui antes. Porém, o que vai diferenciar os dois, o que é? O horror existencial, que normalmente é abordado em Cult, ou na grande maioria dos jogos de horror que a gente tem por aí, os personagens, eles estão nesse mundo, nesse desconhecido, nesse mundo estranho, nessa realidade estranha, porém, eles ainda conseguem se integrar a isso. No mundo das trevas, por exemplo, tem bastante do horror pessoal, do horror existencial. Você ainda se torna parte desse mundo novo que você descobriu, esse mundo terrível que você acabou descobrindo, você acaba fazendo parte agora. Você é abraçado, vira um vampiro, você se torna um lobisomem, um mago e por aí vai. Mesma coisa acontece em Cult, em Vaesen, por exemplo. O que acontece de diferente na outra parte, no horror cósmico, é que você não faz parte daquele universo. Você descobre aquela realidade, você descobre aquele horror todo e você percebe que você é insignificante perante o universo. E o universo é indiferente perante o seu personagem ou perante a humanidade. Esse é o peso do horror cósmico, é você descobrir e você não suportar mais aquilo. É por isso que os personagens têm rolagens de sanidade em chamado de Cthulhu. Melhor mecânica de horror ever. Você percebe que você não é nada. E você está vivendo aqui nesse mundo e a sua existência vai acabar, vai se passar um tempo, aquela coisa que você descobriu vai continuar aqui indiferente para o que você era, para o que você descobriu, para o que você fez, indiferente ao tempo que a humanidade está aqui, às descobertas, aos avanços científicos, nada disso importa. Bom, eu poderia gravar trocentos vídeos falando sobre esse tema, mas eu vou guardar um pouco para abordar algumas coisinhas ou outras envolvendo ainda o horror cósmico, envolvendo o horror do desconhecido e outros tipos de horror também. Se você tem interesse em conhecer mais sobre narrativa de horror, comenta aí embaixo. O canal está começando, eu preciso de um feedback para poder continuar. Fechou? Obrigado, valeu pelo like, segue a gente, compartilha e se inscreve. Valeu!